né? Porque na aula nós trabalhamos o setor de dados, de bósons e o setor de ferro, né? De elétrons. Não trabalhamos ainda com os quatro. Deixa eu colocar aqui para vocês, né? Vou colocar aqui, então, Salam, Lacho, Sal. Você que vai no teste, né? Vai ver, Salam vai ver. Salam vai ver aí. Lá, você tem o teu seminário, Salam, Lacho, Weinberg, Salam, Weinberg, claro. Tem que ser Salam na frente. Salam na frente. É que nem lá no cabelo. Você está falando que Estados Unidos é diferente, a Holanda é diferente, a França é diferente. Então, o Salão Plástico, vamos colocar aqui. O celular. Hã? O celular. Celular. Vamos botar aqui o setor de bósons vetoriais, então, que é o que a gente trabalhou até agora. O setor de bósons vetoriais e o setor de elétrons. Então, os bósons vetoriais. Como é que ficou o lagrangiano, então, depois ficamos assim? Colocar essa lagrangiana dos vetores. Então ele ficou. Isso aqui a gente já tinha estudado, depois eu vou mostrar aqui no esquema QED. Então, olha só, então isso aqui é módulo ao quadrado, porque o campo WI+, ele é um campo complexo. Então, quer dizer, isso aqui seria WI+, tudo isso aqui vezes o complexo conjugado dele. Vai ser WI+, complexo conjugado, mas o W complexo conjugado é o W menos. Então, esse lagrangiano aqui, na verdade, é o lagrangiano do W mais e do W menos. Quando eu pegar esse cara aqui, isso aqui é módulo ao quadrado. Então, isso significa que é esse termo vezes o conjugado complexo dele. O conjugado complexo de cada termo desse é o W menos, W foto é neutro. Então, aqui vocês estão observando ó, a interação. Oi? Agora também. Tinha duas partes abertas. Isso, mas é tem uma aberta. Esse aqui, esse aqui tem que fechar, obrigado, tá? Fechado esse aqui. Lembrar que quando nós estudamos a QED, com portadores de carga de estímulo, estudamos aquele paper lá do professor do Li Yang, era esse termo aqui. Esse termo aqui faz o acoplamento de bósons vetoriais carregados com fóton. E aqui são os bósons vetoriais carregados interagindo com o C. Então, esse aqui é o lagrangiano do W mais, W menos. Oi? Aonde é que é G? Você pode expressar esse G agora, como você sabe, você pode expressar em função de... Você pode tirar esse G daqui e botar tudo em função de cosseno de diferença. Então, mais agora, o setor de W, de C. Então, o setor de C é 1/4. Aí aqui é DI, CI, menos. Aqui, perdão, aqui tem menos 1/2, tá? Menos 1/2 aqui, e aqui é menos 1/4. Ó, aqui é menos 1/2 e aqui é menos 1/4. Eu estou mudando aqui em relação à métrica do livro. DI, CI, mais IG, cosseno de θ W. Menos WI mais menos WI menos WI mais tudo isso ao quadrado. Então aqui a gente está vendo ó, que o C se acopla com W mais a
esses acoplamentos que tem θW são acoplamentos tipicamente fracos, tá? E depois aqui o setor eletromagnético, né, Pedro? Vou botar aqui. Aqui eu não esqueci de fechar o parênteses. Não está assim, não. Bota com o cheio aqui. A gente está no debate aqui se era moda ou se era culto, se era... Não, ali é modo mesmo. Ela é complexo. Não, eu te dei o exemplo que daí não lembro se fosse neutro, cara. Aqui é real, então eu botei o puxar. Aqui é modo. É esse cara vezes o complexo. Esse cara é modo. De baixo é real. Eu sabia que era real, para fazer Então, aqui é módulo. E aqui é esse campo, porque esses campos aqui são complexos, porém esses aqui são reais e esses aqui são reais. Então, olha só, o lagrangiano do fóton, né? Então, o lagrangiano do Z mostra a auto-interação, os Z's que vão se acoplar com os W, e aqui, acoplamento fraco, aqui, fóton, o fóton se acopla com W+, W-, acoplamento eletromagnético. Então, o que é eletromagnético é exclusivamente. Então, a gente está vendo, estão aparecendo vértices, interações eletromagnéticas e interações. Então, aqui, ó, o W+, o W-, interação com fóton, interação eletromagnética. Aqui, o W, interação com Z, interação fraca. Mas não pode também o E está no G. Aonde? O G. Mas o que marca é isso, não, o θW. Hein? θW. Que não precisa transformar o G em linha. O θW em G. Isso. Quando ele, quer dizer, na verdade, esse acoplamento aqui, vamos colocar assim. Eu estou querendo dizer que o E teria que ter tudo. O G seno de θ, vamos colocar aqui. O G seno de θ é o E. O G', cosseno de θ é o E também, né? Porque tangente de θ é G' sobre G. Então, G seno de θ é G', cosseno de θ é. E a tangente de θ, tá aqui, tangente de θ é G' sobre G. Então, por exemplo, aqui eu posso expressar o cosseno de θ, né? G' sobre E. Vou botar lá, eu tenho cosseno de G é o SO2, isso, né? Cosseno de θ aqui em geral. Vamos botar aqui, a tangente de θ é G' sobre G. Vou fazer uma coisa e vamos expressar assim. Imaginário. G cosseno de θ é vamos fazer o seguinte, quem é G seno de θ? G seno de θ. Se pudesse colocar, ia ver se a gente conseguia fazer aqui, essa interação aqui, é interação eletromagnética pura. O que está aparecendo aqui é um G cosseno, G seno de θ. Então, isso aqui é o que eu identifiquei realmente quando ele forma, G seno de θ. Vamos colocar, aqui nós temos uma interação que é, claro, isso aqui é interação fraca por causa do cosseno de θ. Mas vamos tentar colocar um E aqui. Então,
pode expressar aqui? Vamos expressar. Gente, é seno sobre o cosseno. Vou botar aqui você. Seno sobre o cosseno é g' sobre g. Seno ao quadrado. Mas cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado vai ser g2 sobre g' ao quadrado. Seno ao quadrado de θ. Bom, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. O cosseno é g sobre g' vezes c. Vou ter que substituir pelo c. Então aqui vai ficar o g' ao quadrado. G' ao quadrado, só para a gente obter. Então eu poderia expressar assim. Seno ao quadrado de θ é g' ao quadrado sobre a raiz sobre g' ao quadrado. Então seno de θ vai ser g' sobre a raiz quadrada de g2 mais g' ao quadrado. E o cosseno de θ, então, podemos expressar que o cosseno de θ vai ser g sobre g' vezes o seno. Então, g sobre g' vai cancelar o g', então o cosseno de θ vai ser g sobre a raiz quadrada de g2 mais g' ao quadrado. Eu posso aí usar aqui o g, vamos usar aqui o g, g seno de θ. Então, g seno de θ é igual a g' sobre a raiz quadrada de g2 mais g' ao quadrado. Isso aqui é igual a né? Isso aqui é g seno de θ. G vezes o seno de θ é igual a Então, desse modo, né, eu consigo expressar esse aqui, no g, né? Então, g para nós seria, vou colocar assim, g seria raiz quadrada de g2 mais g' ao quadrado sobre g'. Então, ajuda muito g, né? G não, porque aqui pode também pode colocar esse seno sobre cosseno, né? G seno de θ, né? Posso também colocar, exatamente. Posso substituir o G por E sobre seno. Então aqui ficaria como o tangente de θ. O tangente de θ dá. Eu deveria colocar desse modo. Quer dizer, o que marca aqui é que o que nós temos aqui é esse vértice aqui, eminentemente eletromagnético. Esse vértice aqui, ele tem uma contribuição dessa constante de acoplamento eletromagnética, mas esse vértice só sobrevive se houver interação fraca. Isso aqui é a marca da interação fraca está no θ dado. O que a gente observa é que a interação do setor eletromagnético, ele pega só constante de acoplamento eletromagnético. Então, eu consigo isolar o setor eletromagnético puro. O setor fraco, ele traz informação, como o Dória estava pedindo, aqui estava G cosseno de θ. Então, se eu quiser expressar em função do E, eu posso. Então, aqui tem uma informação que tem uma interferência entre a constante de acoplamento eletromagnético e a constante de acoplamento fraco. Por que será? Será? Por causa, provavelmente, dessa carga positiva, o fato desses bósons aqui serem carregados. Provavelmente é isso. Deixa eu ver se a gente tem um setor do W aqui. Aqui a gente tem a mesma estrutura, por causa das cargas aqui. Lá, por exemplo, aqui, a gente tem uma interação eminentemente eletromagnética. Então, o que a gente quiser, deixa eu botar como estava antes, G cosseno de θ, né? Então, o que a gente está observando aqui, o setor, se eu quiser tirar a eletrodinâmica a partir daqui, o setor eletromagnético, ele me dá só onde tem a constante de acoplamento o setor fraco mistura os dois. Agora, o que a gente pode pensar também é o seguinte, o fóton, ele se acopla, né, com esses bósons aqui. Tem um acoplamento do fóton com esses bósons, mas esse acoplamento ele vai ser puramente eletromagnético. Vou conseguir botar o fóton, não tem nenhuma interação com θ dado. Se vocês observarem, né, o fóton está livre do θ dado. Eu tenho W e eu sei do θ dado.
mas o fóton está ali. Vamos colocar agora o lagrangiano vermelho. Fala aí. Aqui está a Dirk, Einstein, e aqui está Marx. Tá. Então, agora Marx é como protagonista. Ele pegava todo mundo, né? Ele pegava todo mundo. Então, Marx pergunta o seguinte: você está analisando para violando as ideias da luz? Não. Está comigo. Tá. Massa para aí. Tá. Então, eu quero saber agora aonde você está além de mim. Sei. O que você está fazendo? Entendeu? Então, você está com a carga elétrica. Eu também tinha carga elétrica. Isso, claro. Mas agora você está com outras coisinhas. Isso aqui é Marx. Isso aqui é eletrodinâmica, não necessariamente é Marx, porque o Marx a gente pressupõe. Marx, os portadores de Marx são cargas de spin-meio. Né? Aqui eu tenho objetos carregados com spin. Mas, Miguel, aqui eu tenho o fenômeno eletromagnético. Mas só nesse primeiro termo, aí embaixo já não. Aqui não, mas aqui eu também tenho. Não, porque eu achei que você ia pegar o primeiro termo da Lagrangiana. Também. Agora, você tem. Então isso é Marx, aquilo é Marx. Eu sou Marx. Tá. Tá certo. Eu sou Marx. Você é Marx, tá certo. Eu sou um jumento, tá? Marx, Einstein, Dirac, nós somos o quê? Os jumentos que estão vivendo do palácio. Tá bom. Fala aí. Então, por exemplo, você tem o que tem de Marx? Aqui. Quem é, Isso. certo? Isso. E introduziu outras coisas. Isso. Entendeu? Isso. Daí, a pergunta que tem é o seguinte: o Marx, ele se concentrou muito no é. Então, ele fez a frente de deslocamento, né? Porque ele queria uma conservação do cara. Então, é para ele é muito importante. A pergunta que tem é o seguinte: você não está aí fazendo uma exposição preservando o é, a conservação do é, só que com intermediários diferentes. Porque o Marx, o único intermediário era o amigo. Então, era um elétron mais elétron menos, então preservava a conservação da carga. Do lado esquerdo. Isso. E do lado direito. Agora você está começando a fazer transmissores do W mais, são transmissores de E, mas conservando o E. Mas conservando a carga. A área não perdeu a conservação. E aí, o que eu negócio é que você está usando o nome e falando a palavra interação fraca com o salão. Entendi. Então, Salano, eu acho que ele está roubando o nome de Marx. Entendi. Isso aí não é um Marx. Marx, o que o Marx falou? Ani é e conservação de carga. Eu acho que isso aqui não é só Marx, tá? Tudo bem. Porque o que caracteriza Marx é a interação de objetos carregados com o fóton mais uma constante de estrutura fina, com essa constante de acoplamento. Essa constante de acoplamento, a constante de acoplamento efetiva aqui é a constante de acoplamento efetiva aqui é outra. Então, esses objetos aqui estão se acoplando com objetos neutros também. Agora, esses objetos neutros que estão aqui, eles não estão descrevendo mais a física do fóton. A física do fóton está no amigo. Mas eu estou escrevendo aqui, eu acho que o Marx deixou uma conta que é a conservação da carga. Certo? Então, se você fizer aquele gráfico. Não, a carga aqui não está perdida. A conservação da carga transmite carga, o Z, certo? Você pode transmitir a carga, o Z e pode transmitir a carga por W mais ou menos. Agora, eu acho que tem uma outros coisa. portadores de carga que você encontrou. Certo? Você encontrou novos portadores de carga, de alguma maneira, você usou a invariância da luz e aumentou aquilo ali. O Marx falava. Então, vamos dizer o seguinte: o Marx falou invariância da luz, a mim e é, certo? Conservação de carga elétrica. E isso aqui me parece que você apenas introduzir novos portadores possíveis. Quais são os 4 portadores possíveis? Então, botar mais um símbolo e outro carga mais ou menos. Não existe mais isso. Você botar um escritor carga, não vai dar, né? Então, isso é um estado mínimo que é a lei de Marx. Está tudo Marx, é apenas o Marx. Eu quero falar, mas eu diria que não. Eu diria que não, porque aí tem uma questão de escala de interação. Quer dizer, Marx, a
Tudo bem, tudo é bóson vetorial. Mas não significa que a outra pessoa tem bóson vetorial, que eu tenho máquina. Eu vou te explicar. Eu digo que tem essa parte que eu vou passar. Vamos dizer o seguinte, a parte aqui, quando você tem esses bósons vetoriais novos aí, tudo bem, aqueles bósons vetoriais são carregados, e eles interagem com o fóton só. Então estão dentro da formulação de Maxwell. Eles interagem com a constante acoplamento correto do eletromagnetismo. A minha objeção ao que você está falando é que esses objetos estendidos que estão aparecendo lá mais aqui, sobretudo esses que têm carga, eles têm novas interações. Então, você, além dessa interação aqui, por exemplo, a interação que dá ali com você, é uma interação, ou esses objetos são carregados, mas esse objeto C ele tem uma massa muito mais alta. Então, essa interação ela tem um alcance completamente diferente da interação de massa. Eu diria que você está caracterizando uma nova interação pelo alcance daquela interação, é uma coisa, e segundo, pela intensidade do comportamento. Isso aí, porque todos são possíveis dentro de dois princípios, que invariância da luz e conservação da carga elétrica. Sim. Então, esses são os princípios que eu chamaria de maxwellianos. Então, dois princípios maxwellianos que isso aí, claro que é uma observação que você falou. Eu digo mais que a discussão novamente instalando, se você faz, roubaram o nome do Maxwell. Então tudo interação eletromagnética. Quer dizer isso, tudo interação eletromagnética. Só dizer o seguinte, qual o princípio maxwelliano? O princípio maxwelliano é a conservação da carga elétrica. Isso é direto. Tudo que se continua. Agora pode estar tocando, etc. Isso é uma coisa que você colocou na máquina. Aí toda a liga, E a outra questão que está em jogo aí, na minha opinião, é a questão da intensidade do acoplamento. Esse centro, esse tetradário aí, ele está marcando um outro tipo de acoplamento. Então eu tenho uma outra intensidade de acoplamento. É nisso que eu acho que a gente poderia caracterizar que é uma interação, não é uma variante do eletromagnetismo, seria uma nova interação realmente. Até também porque nós vamos olhar agora o setor fermiônico. E aí no setor fermiônico vai estar claro que a gente tem uma estrutura de corrente que é muito diferente das demais. Só colocar isso aqui para ver se ajuda na discussão. Oi, fala aí. Duas coisas. Essa lagrangiana, ela vai definir os termos dos campos fóton e Z. Isso. E, por sua vez, você só pode dizer que o AM3 e o BNI se juntam para formar essas duas no momento Depois que da queda, isso. Mas depois você fala, depois o nível de energia é mais baixo ou mais alto? Não, é depois que houver a queda espontânea da simetria. Depois que você, no campo do Higgs, adquirir aquele valor V igual a 246, você divide esse campo. Agora, não significa que se você tiver uma energia de 700 GeV, você não vai ter isso. Sim, você vai continuar com foto dos dados, Isso. só que todo mundo sem massa. Não, nesse nível eu diria que não, porque se você está numa faixa de energia, numa faixa de 700 GeV, você não consegue desprezar a massa dos dados numa faixa de 100 GeV. Não por esse calculo, mas sendo uma energia mais alta do que a transição de fase, eles ainda não têm eles não passaram pela transição para terem massa. É o Higgs, vamos dizer, quando você dá uma energia ao teu sistema, que é na faixa de 700 GeV, no LHC, quando você dá a energia que você dá no LHC, não significa que você está dando ao Higgs você está dando ao quarto elétrico uma energia suficiente para que ele ainda não, tão alta que ele não veja a quebra. A quebra ocorreu a 246 GeV. Então, o que vai marcar para você a escala se você tem W e Z, ou se você tem o Z e fóton, ou se você tem o AM3 e o DMI, é se você puder desprezar as massas. Ou se você está numa energia na faixa de 1 TeV, você não pode desprezar a massa de Z na faixa de 100 GeV, ou de 10 GeV. Então você ainda está num regime, a quebra da simetria aconteceu.
Mas você está num regime em que esses campos ainda eles deixam um efeito deles. Se você tivesse com energia na faixa de 10 a 5 GeV ou 10 a 10 GeV, aí realmente você perde o efeito da massa do Z. Então, aquela matriz, aquele V, praticamente pode ser desprezado. Então, a matriz de massa toda zero. Então, todos os campos têm massa zero. A questão é, até que ponto eu posso fazer esse V tendendo a zero? O limite que você tem que levar em conta é isso, V tendendo a zero. Então, o limite de energia eu vou botar para que seja uma boa aproximação fazer um V tendendo a zero. O que eu confundo é o seguinte, quando essa Lagrangiana vai ser uma Lagrangiana efetiva e quando ela vai ser uma Lagrangiana geral. Uma Lagrangiana fundamental. Fundamental, nesse sentido. Você imagina que eu pego, por exemplo, em vez de pensar na delegação, uma coisa muito complexa, tem placa, em vez que você possa pegar, por exemplo... Não, é mais ou menos, vamos dizer que você isso, eletropósito. Por isso você está com mais energia. Isso. O primeiro pico lá da sensação de choque ia ser quando de foto. Isso. Isso é um limite. O próximo ia ser do Z. Exato, região do Z. Depois do do Z. W e depois do Z. Depois do Z. E por aí depois é do início. Isso. Então a pergunta é, se eu estou com uma energia anterior a 246 GeV, ou seja, eu não estou... Você está já embaixo da energia, já quebrou. Ou seja, eu estou limitando a queda dele. Isso. Eu só vou ver eletropósito ou conforme. Depende do nível de energia. Então, se você tiver abaixo de abaixo de 246, se você estiver dando ao elétron, ou à cosa, uma energia na faixa de 100 GeVs, você já não vai fazer. Você já vai fazer o teu fóton interagir, vai fazer o teu elétron interagir com o W, vai fazer o teu elétron interagir com condições climáticas para isso. isso. Ele vai ter energia suficiente para começar a ter momento de transfer que vai, quando ele tiver, você pegar um elétron que vem com 100 GeV, ele sofre um espalhamento, ele vai transferir momento suficiente para ele excitar, por exemplo, um Z, excitar um É W. isso que me confunde, porque tem dois limites cinemáticos dele. O primeiro é literalmente cinemático, porque ter energia. Tem espaço que faz, energia para produzir. Isso tudo bem. Eu entendo porque eu sei radicar. Isso. Mas e o Higgs? Qual é o papel do Higgs ao me falar aquilo? Esse Z é um estado virtual, né? Isso aí é virtual, exato. Como é que eu faço para produzir um Z real? O Z Ah, real bom. eu não teria que ter uma energia. Aí sim, para produzir um Z real, você tem que ter uma energia bem assim, você tem que ter uma energia acima de 100 GeV. Então, eu tenho que barrar Vamos dizer que você produz um Z real. Você, para produzir o Z real, sim, ele tem uma energia acima de 100 GeV. Isso que nós estamos colocando aqui. O elétron vai estar interagindo com o outro, trocando objetos virtuais. Esses objetos virtuais podem ser Z, podem ser W mais W menos, podem ser fótons também. Agora, produzir um Z, digamos que você quer fazer um espalhamento W mais W menos, vai em Z0, Z0. Então você vai precisar produzir W. Vai precisar produzir Z. Então, para você produzir W, você tem que ter uma energia no mínimo de 80 GeV. Para produzir um W mais W menos, você tem que ter pelo menos 162 GeV. e eu tenho que entrar a escala de Fermi. A escala da quebra de simetria? Se eu tivesse esse experimento com energia suficiente para produzir Z, Isso. eu ia produzir isso, tudo bem. Isso. Mas por que eu mediria, eu ia ter que provar o estado assintótico? Por que eu ia ver esse cara com massa se a energia geral do meu sistema está abaixo de 245? Isso, você vai, vamos dizer que você tem uma energia, você tem um feixe, vamos dizer, 200 GeV. É mais, é menos a 200 GeV. Então, esse 246 GeV, ele não é energia do teu sistema. Ele é a configuração de campo que o Higgs adquire para fazer a quebra da simetria. Então, quando o Higgs, vou colocar assim, uma coisa é o valor do campo de Higgs. Outra coisa é a energia disponível para as duas partículas realizarem os espalhamentos. Quanta energia você está dando ao seu sistema. Então, quando o Higgs se configura um valor mínimo, que é 246 GeV, isso marca para nós uma escala de energia. O campo de Higgs ele vai se configurar com esse valor. Agora, se você está dando mais energia para a partícula ou menos energia para a partícula, essa escala está marcando para você o que é a configuração do campo de Higgs marca para você.
as massas dos dados, por exemplo. E as massas dos ferros, sobretudo as massas dos dados. Então, esse valor, se você der menos energia do que o sistema, menos de 246, ou se você der mais de 246 do que o sistema, essa energia não está sendo usada para formar o campo de Higgs, em 246. O que isso indica para nós é que o campo de Higgs, ele vem de um processo primordial, ele se configurou em 246 GeV, e a partir daí eu tenho uma física. Eu vou dar energia para as minhas partículas do meu ciclo, é mais e menos o próton, os quartos dos prótons se chocarem, e aí eles têm energia disponível muito alta, eles vão poder excitar, inclusive, a partícula de Higgs. Mas, por exemplo, a partícula de Higgs é uma coisa, o valor do campo de Higgs é outra. O campo de Higgs é uma excitação em torno do V. Está acontecendo o seguinte: toda vez que eu fazia interação, eu tinha que fazer criar o V. Criar o V. Não. O V está criado pela história do universo. Isso, pela história do universo. De queijo a cacete, foi baixando. Isso, foi baixando. Baixou. Isso, fixou o V. E isso aí fixou as massas para você. Fixou. Então, ou seja, no tempo futuro. Não é o acelerador que está dando. Pois é, então, no tempo futuro, depois desse momento do V, de 246, ele já existe todo mundo com massa. Isso não é passivo. Você não está excitando, você não está dando, quando você dá energia ao seu sistema, você não está dando valor do campo de Higgs. Porque a própria partícula de Higgs que aparece, ela é uma flutuação, ela é uma partícula que é uma excitação em relação a esse vácuo. Quem constituiu esse vácuo para você, como você disse, foi a história do universo. A história de evolução do universo, ela constituiu um valor, uma constante, é como, da mesma forma, apareceu a carga elétrica, uma constante fundamental da natureza, seria o V. Então esse V é um número que a natureza me deu, a gente tenta entender ele dessa forma, e aí eu vou excitar partículas que são flutuações em torno desse valor do vácuo, mas eu não estou dando energia para gerar o valor V no campo de Higgs. Quando eu dou energia, o que eu vou gerar no campo de Higgs é a partícula de Higgs, que é uma flutuação. Eu tinha que usar uma quebra espontânea toda vez que tinha uma colisão. Entendi. Isso é um trabalho muito. Não, mas a natureza não vai parar de trabalhar para você, né? Faz uma vez só, acabou. Fez uma vez só, né? Pô, e a natureza está aí, a gente agora, o que a gente está observando são as flutuações em torno desse campo de Higgs que a natureza já aceitou. Certo? Isso é importante, porque a gente está tentando entender o que está acontecendo. A natureza fez o V. Isso, a natureza fez o V. Agora eu estou 800 GeV. Isso. O V já está pronto. O V já está pronto. Então posso fazer massa. Isso aí o V já está pronto. Então as massas já estão assentadas para você. Com 800 GeV, o que você vai ver é a capacidade que você tem de criar excitações, de excitar partículas que sejam flutuações em torno desse vácuo, desse V. Flutuações que surgiram a partir desse vácuo. Mas você está criando partículas, você não está mexendo no V. O V já está lá. Quem se encarregou de te dar o V foi o resfriamento do universo. Eu vivo no lugar que tem um macaco. Isso. E daí ele faz lá para eu vou dizer, se eu estou 800 GeV, eu boto uma caixinha de volta da. Isso, por exemplo, exatamente é isso. Agora, quando a gente estava discutindo, sobre o lugar no Vemi ou o Vemi. O AB3 e o Vemi. O AB3 aí estava dando isso. Acima de 246, eles podem confirmar. Saiu tudo isso. Eles são duas partículas que existem. Por exemplo, se você estiver dando ao teu sistema de energia de 10 a 3 GeV, então, pensa na massa do C e pensa na massa do W, que são na faixa de 10 a 2 GeV. Se você estiver dando uma energia tal, dentro da aproximação, que é uma aproximação razoável para você desprezar o valor de MW, que é 81 GeV, e o valor de MZ, que é 92, que são 92 GeV, se você puder, que é uma região de energia que você puder desprezar isso, vamos dizer assim, isso vai aparecer um propagador para você. Então, se você estiver dando ao teu sistema energia tão alta, que isso aqui possa ser utilizado, então, basicamente, esse sistema aqui começa a se comportar como se fosse sem massa. Então, é nesse momento que você começa a ver, então eu estou atingindo uma situação de simetria. Então,
você o V. E agora, as massas, você vai regular de acordo com a escala de energia. Se eu dou muita energia, eu posso excitar objetos, mas esses objetos são massivos, são flutuações construídas em torno desse valor V. Não, a massa está ligada ao V. Isso. Mas se você pensar que a capacidade vai ser sempre eliminada, independente da faixa energia, tem uma maior probabilidade de excitar mais ou menos. Vai massa a mesma. Mas a pergunta que ia aqui, você tiver o MI, o M3 e o nível de Mi. Como é que fica uma M3 e o Mi? Quer dizer, acima de 246. Acima de 246 Hz, o que você tem ainda se você tiver acima de 246 Hz, mas não tão alto, de tal maneira que você possa desprezar isso, você não tem M3 e nem M2. Você tem ainda, enquanto você tiver uma região de energia que não seja muito maior do que no W ao quadrado, se isso aqui não é muito maior que isso, o que você tem é WZ. Você tem WZ e você não tem M3 e DI. Você só vai começar a repescar o M3 do DI quando você tiver energias tão altas que isso aqui pode tender a zero, NZ pode tender a zero, ou seja, quando todas as massas começarem a tender a zero, toda uma questão de energia que as massas, ela é tão alta que as massas podem ser descontadas, você aí está restaurando a velocimetria. Aí você vai começar a fazer a tua física pelo M3 e pelo M1. O que está em jogo aí não é o V, são as massas das partículas. Porque as massas é isso. É uma construção. É uma construção. O V apenas, ele serviu para mostrar para você que você consegue, existe um objeto na natureza que determina uma escala, e essa escala determina as massas. Agora, se você tem muito mais energia, o que está em jogo é você dizer que até que ponto, o quão alta deve ser a minha energia, de tal maneira que eu possa fazer V tender a zero. Isso, claro, se V é zero, todas as massas vão a zero. Então a minha questão é qual é o limite de energia que eu vou ter? Tanta energia que eu vou poder fazer isso tender a zero. Então, se eu tiver a 1 GeV, a 1 TeV, a 2 TeV, a 3 TeV, LHC, a 14 TeV, essa energia não é tão alta que eu possa fazer isso tender a zero. Se eu estou com 14 TeV, significa que eu estou com 14 vezes 10 a 3 GeV. Esse valor aqui é 246 GeV. Então, esse valor aqui, vamos colocar, seria 2,46 vezes 10 a 2 GeV. Então, eu tenho uma ordem de grandeza só de diferença, praticamente. Então, eu não posso ainda desprezar esse objeto. Eu não posso desprezar as massas. Então, nesse regime, eu não estou com M3 e com BI. Eu estou realmente com o fóton e com o ZI. Eu só vou poder reacessar o M3 e o BI se eu tiver energias muito altas, ou seja, se eu voltar muito atrás na história do universo, o meu universo estiver muito mais aquecido. E aí eu vou trabalhando no regime de energia e eu posso desprezar essas grandezas. Porque esse valor de V, ele fixa para nós a escala, quando o campo do Higgs se configura, se estabiliza no vácuo e gera as massas, isso marcou a escala de massa. Mas isso não significa que abaixo de massa, se eu tiver 400 GeV, o fóton desaparece e o ZeBi desaparece. Não, o fóton e o ZeBi só vão desaparecer e eu vou dar, aí no lugar deles eu vou ter o M3, o M1, ou seja, eu vou voltar o SO2 exato, só quando eu tiver tanta energia de tal maneira que é muito maior do que V. Mas o que significa ser muito maior do que V em física? Significa que eu tenho que ter precisão suficiente para fazer V igual a zero e ficar abaixo da barra de erro. E isso ser compatível com a precisão que eu tenho no meu experimento. Então, o que significa você é muito maior do que V? Mas muito maior é quanto? Significa que se você fizer V igual a zero e fizer as duas medidas, o
resultado que você vai obter, ele está dentro de uma precisão que é compatível com os primitivos. Aí você diz, não, dessa região eu posso fazer V tender a zero e não estou cometendo um grande erro. Então, é isso que está em jogo, é o quanto alto ou alto tem que ser essa energia para você voltar ao AM3, ao AM1, AM2 e AM20. Não basta estar acima de 246 para reconstituir a simetria. Só vai reconstituir a simetria se você tiver suficiente energia para fazer V tender a zero sem incorrer em grande erro. Então, é muito de precisão. Vamos olhar agora o setor fermiônico para ver como é que fica a eletrodinâmica dos objetos carregados e interagindo. Então, aqui nós temos só o setor do bolo vetorial. Então, o lagrangiano fermiônico, vou colocar aqui. Nós até agora só trabalhamos com os quartos e os vértices, né? Então, quarto só com os vértices, tá? Então, vamos colocar aqui, pegar o lagrangiano dos vértices aqui. Então, o setor. Vamos lá, então, o setor do fora, então nós vamos ter o seguinte. Vou escrever assim. Vamos escrever o lagrangiano todo, depois eu escrevo o que eu tenho. F barrado, então você pega qualquer ferro. I, gama mi, D, menos a massa do ferro. Menos E, a carga eletromagnética daquele ferro, gama mi, a mi. Então, você viu o lagrangiano de Dirac, que é eletrodinâmico mesmo. O ferro carregado tem essa constante acoplamento eletromagnético e o valor da carga. Se esse ferro aqui for o elétron, tudo bem. Se for o neutrino, é zero. É isso. Se for o 1/4, depois a gente vai colocar um lagrangiano de 4, não colocar, mas aqui eu colocaria a carga do 4. Então isso aqui vale para qualquer ferro. Entendemos, mas não entendemos ainda, essa massa desse ferro no modelo vai ser gerada pelo mecanismo de risco. Por enquanto eu estou supondo que já tem uma massa que foi gerada pelo mecanismo de risco. Depois a gente vai acertar da onde ela vem. Vamos colocar agora o setor dos ferros interagindo com o Z. Agora aqui eu tenho mais G sobre cosseno de θ. Tá? Aí aqui nós temos ferro barrado, gama mi, aí aqui nós vamos por I3 desse ferro. Então vou botar assim, I3 e vou colocar assim, do F. Esse ferro aqui, qual é? Se ele é o elétron, se é o neutrino. Se for o elétron, é menos o meio. Se for o neutrino, é mais o meio. Quer dizer, o espinho isotópico fraco do ferro. Vou até botar, se está carregando, mas vou botar o F assim. E é aqui 1 menos gama 5 sobre 2. E aqui menos que a carga do ferro seno ao quadrado θ F Zemi. Então, isso aqui é a interação do ferro com o Zemi. Então, esse setor aqui, ele vai pegar apenas a componente left barrado lá. Então, nós vamos estar pegando essa componente aqui, ó, esse pedaço aqui projeta a componente right desse ferro. Right, então, esse ferro aqui está assim. Então, a gente só acertar isso aqui. E pela conversão dele, eu estou vendo que a conversão dele é diferente da nossa. Então, isso aqui para nós vai ser aqui mais gama 5. Que vai ser left barrado, left gama mi. Então, essa interação aqui, constante acoplamento da G sobre o cosseno de θ. Então, isso aqui é a corrente fermiônica
interage com o Zeni. Aqui está a corrente fermiônica que interage com aqui, ó, F barrado, gama mi, F é mi. Aqui a corrente é F barrado, gama mi. Aí nós temos esse pedaço aqui, que carrega o número quântico do S2, e aqui é a informação da carga. Então, essa aqui é a corrente que faz o férmio interagir com o Zeni. Então, se nós estivermos olhando esse férmio, ele vai ter a interação eletromagnética dele aqui. Se eu quiser, agora, se eu estiver trabalhando em energias altas o suficiente, que eu comece esse Zeni, o meu férmio, o meu elétron, por exemplo, o elétron está aqui. O elétron, por exemplo, vai dar aqui, ó, é barrado, o elétron interagindo com o W Zeni e com esse seno ao quadrado de terra. Esse pedaço aqui, ó, vai dar o elétron também, só que esse vértice aqui, esse acoplamento aqui, ele não é do elétron inteiro. Ó. Esse acoplamento aqui vai pegar a parte leve do elétron. Então isso aqui, quando eu fizer essa projeção, que lembrando lá no nosso curso de equação geral, esse acoplamento que tem esse I3F, ele no fundo é elétron leve barrado, gama mi, aí a hipercarga do elétron é menos o meio, a hipercarga do elétron, aqui tem essa constante de acoplamento, e aqui vai entrar o elétron leve, interagindo com o Zeni. Então é isso que quebra a paridade. O Zeni, por exemplo, essa interação com o Zeni não tem com o elétron light. Só o elétron leve vai ver essa interação do Zeni. Já vou lá. E ao passo que essa interação, já vou lá. Essa interação aqui não. Esse vértice aqui, ó, eu tenho F barrado, gama mi, F, Zeni. Então, através dessa interação, é aquilo que vai entrar em a carga do ferro, o que vai entrar aqui vai ser elétron leve barrado, gama mi, elétron leve, Zeni, mais elétron light barrado, gama mi, elétron light. Então, esse vértice aqui, ele acopla no Zeni as duas polaridades do elétron. Mas esse vértice aqui não. Esse vértice aqui, evidentemente, quebra a paridade. Ele vai estar acoplando no Zeni, já vou lá, tá? Essa projeção aqui, 1 mais gama 5, F é o elétron barrado. É a parte leve. Agora, a parte leve, quando eu tenho gama mi só pode acoplar leve, gama mi só pode acoplar leve. Então, esse 1 mais gama 5 sobre 2, ele seleciona o left desse. Mas no momento que esse cara ficou left, o gama mi ele só pode virar left. Porque a gente também está em relativística, né? A gente sabe que essa representação aqui é a representação vetorial. Então, ela tem que ser meio zero, está e meio zero. Então, isso aqui sai automaticamente. A relatividade ela já faz isso. Então, esse vértice aqui, ele só faz a interação do elétron left com o Zeni, ao passo que esse vértice aqui, ele faz a interação do elétron left e do elétron right com o Zeni. Não é não? Não, eu só consigo ficar uma comparação que está usando aqui. Eu usei por um menos. A gente usa mais aqui. Isso não faz diferença nenhuma. Não. Tá não. Quando eu calculo, sei lá, Porque detalhe vai depender da representação da matriz de gama. Porque quando você bota o menos gama 5 sobre 2, o alto valor é 1. Quando eu coloco mais gama 5 sobre 2, o alto valor é 1. É que para você, a matriz gama 5 vai ser 1, 0. Para mim também vai ser 1, 0. Só que a minha organização é left e right. A tua organização é right e left. Tem uma diferença. Então tá legal. Então, essa parte aqui é a interação dos férmions com os bósons vetoriais neutros. Então, interação dos férmions com fóton, interação dos férmions com o Zeni. Então, isso aqui é uma corrente neutra. Uma corrente que não tem carga elétrica. A fase elétrica vai ficar está sendo a fase elétrica. Agora, vamos por falar. No seu total, do lado esquerdo, é desbalanceado. Isso. Isso principalmente como positivo. Isso, quer dizer, o fato da corrente neutra ela se desbalancear, ela tem ela evidencia, né, essa quebra de paridade. Isso aí foi dito. A intensidade entre a corrente neutra e a corrente
carregada, ela foi medida naquele experimento do Gargamel, quando se descobriram as correntes de gelo. Então, nós vemos aqui que essa corrente toda é a corrente de gelo. Tudo isso aqui é a corrente de gelo. Só que você vai poder ver esse acoplamento aqui ou esse acoplamento se você fizer experimento com elétron polarizado. Porque esse acoplamento, o primeiro acoplamento, ele vai pegar o elétron left. Então, ele vai pegar o elétron, tem a polarização, tem associado a lateralidade elétrica. Tem que polarizar o feixe para poder ter esse acoplamento. Porque senão, né, esse acoplamento ele distingue exatamente o elétron left do elétron right. Não tem acoplamento. Não tem acoplamento. Esse acoplamento aqui não tem acoplamento lá, é só o elétron. Esse acoplamento. Oi? Polarizado no O sentido de que o espírito está em cada direção do outro. Mas é por que daí, né? Você viu o elétrico? Por causa desse verso aqui. Não, eu entendo. Mas por que precisa preparar o experimento? Não precisa porque esse vértice aqui, se você pegar o elétron não polarizado, então você vai ter tanto left quanto right, então o vértice vai dominar você esse aqui. Esse vértice aqui que tem seno ao quadrado e beta quadrado, quer dizer, se você pegar o experimento polarizado e o experimento não polarizado, a intensidade deve dar a razão entre os feixes deve dar um fator de seno ao quadrado e beta quadrado. Porque esse acoplamento aqui, ele é supresso em relação àquele por esse fator de seno ao quadrado e beta quadrado. Então, o número é menor que 1. Então, esse fator aqui, em relação a esse, eu tenho uma intensidade negativa. Então, se você fizer um experimento com elétron polarizado ou com elétron não polarizado, você deve ter um fator, uma seção de choque, um fator que difere do seno ao quadrado e quadrado. Essa corrente do meu ela porra quebra a paridade em 56. Isso. 73. 73, a corrente deu para 73. Isso aí, vamos ver, era uma coisa que confirmaria o que foi o peso de 56. Seria era uma consequência lógica. Eu diria que sim, a quebra da paridade. Agora vem a parte dos bósons vetoriais carregadores. Somando lá aquela parte lá, vem agora o G sobre raiz de 2. Aí vamos ter aqui, ó. Agora vamos ter assim, ó, o ferro left barrado, gama mi. Aí aqui nós vamos ter o gerador, né? O gerador que a gente chama de sigma mais. Deixa eu definir aqui, ó. Sigma mais ou menos sigma 1 mais I, mais ou menos I sigma 2 sobre 2. Então, sigma mais, aí aqui nós vamos ter o W mais sigma menos, W menos, e aqui o ferro left. Então, essa interação aqui agora está me dando a interação dos bósons vetoriais carregados com o ferro. Então, agora, essa corrente aqui, ela tem, aqui, botar aqui W mais, W menos, tá certo? Esse vértice, perdão. Então, eu vou ter FL barrado. Pelo seguinte, só que vocês têm que ter atenção aqui é o seguinte, lembrando que eu até vou preferir colocar assim, para mudar a notação, para ficar mais compatível com a nossa. O dublete left do ferro, e aqui o dublete left. Por que isso aqui é importante? Pelo seguinte, porque esse LF aqui, na verdade, esse LF é o neutrino e o ferro correspondente, o neutrino e o elétron correspondente. Então, se eu pegar, por exemplo, é isso aqui. Então, seria o neutrino do elétron e o elétron. Então, quando eu colocar essa estrutura aqui, sigma mais, ó, é 0, 1, 0,
0, 0. Isso aqui é o sigma mais. Então, quando o sigma mais atuar no left, aqui ela vai estar atuando no neutrino e no férmio, correspondente a ele. Pode ser o elétron, pode ser o tal. E esse termo aqui tem o gama Mi, e aqui vai ser Mi barrado, férmio barrado. Então, ó, esse aqui é esse do Gleiss. Gama Mi, sigma mais, e o férmio, e aqui o W Mi mais. Então, esse W Mi mais, esse termo aqui vai me selecionar aqui F, certo? Então, essa matriz atuar aqui. Essa matriz atuou naquele do Gleiss, deu isso. Agora, isso aqui está me dando, ó, isso com isso, isso com isso. Então vai cobrar aqui, ó, neutrino, gama Mi, férmio, W Mi mais. Então, essa interação, ela está me dando uma corrente carregada. Isso aqui é o neutrino, a fase dele é zero, a carga eletromagnética dele é zero. Esse cara aqui é o elétron, carga menos, esse aqui é o W Mi mais, carga mais. Então essa interação aqui está me dando uma corrente negativa interagindo com o W Mi positivo. Então isso aqui é invariante eletromagnética, que a fase que está aqui é negativa para ser a fase que está aqui é positiva. Então essa corrente está me dando, quando eu colocando esse LF aqui, sigma mais, na verdade a estrutura que está saindo daí, eu poderia tirar dessa notação e colocar direto. É só vocês observarem que a estrutura que está saindo aqui, é só pensar que o dublete left, que é o neutrino, e o férmio correspondente a ele. Aí aqui eu tenho o gama Mi. Aí aqui eu tenho a matriz sigma mais, atuando no neutrino e no férmio correspondente. E aí interagindo com o W Mi mais. Então essa interação, ela está me dando uma corrente neutrino, elétron, W Mi mais. E claro, agora aqui a oposta. Agora o W Mi menos vai ser aqui, vai ser elétron barrado, neutrino, W Mi menos. Então essa interação aqui é a interação de uma corrente carregada com o W Mi mais. Aqui é a interação de uma corrente carregada com o W Mi menos. Vamos lá. Agora, bom, então isso aqui é o setor de férmio com Bohr. Depois, claro, eu não coloquei na aula de bem, nós vamos trabalhar os acoplamentos de cálculo. Depois nós vamos ter que colocar os termos acoplados com o cálculo. Então, por enquanto é isso aqui. Então, se for olhar a eletrodinâmica, então nós vamos olhar aqui. Essa interação aqui é uma interação em que eu tenho os elétrons, então a quebra da paridade vai estar aqui, porque eu vou ter o neutrino, né? Aqui esse setor é puramente elétrico, então eu vou ter neutrino elétrico interagindo com o elétron elétrico e trocando dados carregados. Então esse setor aqui é um setor de quebra de paridade, porque é um setor que tem os dados interagindo com a corrente elétrica, tá bom? Fala aí. Eu acho que o Marcos, era luz, observação da carga elétrica, e se sempre adicionasse no Marcos as representações irredutíveis do petróleo, que fizesse um pouquinho de representação vermelha, ML, permitiu o mais arte, certo? Eu acho que só que a única diferença é que tinha que admitir que fizesse mais próximo, que ele tem uma coisa interessante que é o seguinte, inicialmente tem a física o número quântico. E o número quântico dentro dessa placa, quer dizer, você tem um 3 de dados que forma a carga elétrica no sistema de Marcos. Você só tem um número. Agora, você, no seu grupo de simetria, precisa de usar o 1 ou SO2. Os dois têm um número quântico. Então, quer dizer, o número quântico, ele define a carga elétrica. Assim, porque a interação fraca, ela não é como a interação forte, que ela faz dois números quânticos. Ela compõe dois números quânticos que eles chamam de carga elétrica. Então, quer dizer, mesmo que a carga elétrica se conserve e desde as representações, que essas quebras de paridade, na minha opinião, no fundo, é usar o grupo de Lorentz na sua origem. O pessoal não usou na sua origem. E daí teve que quebrar.
isso, depois você cobra. As pessoas só não movimentação. Por exemplo, aqui, nesse setor aqui, quando eu estou colocando esse termo pode ser um neutrino. Então, o neutrino, automaticamente, é leve. A carga do neutrino é zero. Então, se eu pegar essa expressão aqui do neutrino, a carga dele é zero. Então, esse termo aqui não tem. Esse termo aqui, ele seleciona automaticamente o neutrino leve. Então, esse verso aqui seria G sobre cosseno de delta W. Aí eu teria neutrino barrado, gama mi, neutrino. Neutrino barrado, gama mi, neutrino leve, né? Neutrino leve barrado, sempre leve, gama mi, neutrino. Claro, o fator aqui, aí ele está com o fraco do neutrino é mais meio, então vai aparecer um fator 2 aqui. E isso aqui interagindo com o Z. Então, o neutrino, ele pode se acoplar com Z. Então, eu poderia ter um processo assim, neutrino, trocando Z. Esse Z aqui, ele pode, o Z ali, a gente olhar aqui os vértices, o Z. O Z aqui, ó, ele tem uma interação elétrica. Aqui, por exemplo, se aqui eu tiver o elétron não é zero. A carga do elétron é diferente de zero. Então, esse vértice aqui existe pelo elétron. Então, eu teria aqui o Z, então eu teria neutrino, trocando Z. Aí esse Z aqui, ele pode formar um loop aqui, ó, de elétron. Vai daqui. O Z se acopla, se barrado psi. É um vértice tipo da QED, como se fosse a polarização do vácuo na QED, só que a polarização do vácuo não do fóton, do Z0. Então, aqui eu teria isso aqui. Agora, esse loop aqui, o elétron aqui poderia se acoplar com o fóton aqui e aqui com o fóton aqui. Então, eu poderia ter, indiretamente, eu vou ter um processo em que eu tenha interação de neutrino com fóton. O estado final eu teria neutrino, fóton. Então, a interação fóton-neutrino é neutro. Então, o neutrino não se acopla diretamente com o fóton, mas através de processos radioativos, processos chamados quânticos virtuais, eu posso ter uma interação entre o neutrino e o fóton. Então, esse vértice aqui é típico. O neutrino se acopla com o Z0, o Z0 ele se acopla com E mais E menos, e aí eu tenho essa corrente aqui, e agora essa corrente fermiônica de elétron se acopla com o fóton aqui, e se acopla com o fóton aqui. Ou então, eu poderia também ter uma outra coisa, eu poderia ter até o seguinte, poderia ter aqui, esse Z0 se acopla com W mais W menos, naquilo lá, aqui um loop de W mais W menos, e o W mais W menos, né, ele se acopla com o fóton, aquele vértice do fóton. Aquele vértice a gente já. Então, eu poderia ter um espalhamento, neutrino, fóton. Então, dentro do modelo, dentro da teoria eletrofraca, a interação do neutrino com o fóton é uma interação não direta, mas é uma interação via processos virtuais. Tem uns trabalhos interessantes sobre interação entre neutrinos e fótons dentro da teoria eletrofraca. Eu estou chamando a atenção para esses processos que a gente pode tirar através das interações diretas, né? São os processos chamados processos radiativos induzidos pelas condições de grupo. Então, eu vou parando por aqui por hoje. Na próxima aula, então, nós vamos trabalhar o gate RC. Terminamos mais ou menos só o setor fermiônico ainda. Na próxima aula, vamos introduzir então, o gate RC para a gente ver como os bósons de Goldstone, que foram eliminados no gate do Galho, podem estar presentes. Eu posso fazer uma física com os bósons de Goldstone, só que eles vão ser partículas não físicas, vão ver que os propagadores vão ter uma estrutura mais complicada. Depois, nós vamos introduzir os quarks. Aí vamos introduzir a interação dos leptons com os Higgs e depois vamos introduzir os quarks. Então, essa semana essa aula 7. Amanhã nós estamos em Young News. Semana que vem, né, exatamente na quinta-feira, eu vou estar fora. Tem que fazer um seminário fora, só na quinta. Então, eu vou passar Oi? Eu estou pensando em dar aula de reposição na sexta-feira no lugar de Young News, porque eu acho que amanhã dá para a gente fechar o curso de Young News com gravitação. Tá? Eu acho que amanhã a gente consegue fechar o curso e aí eu reservaria a outra sexta-feira para a aula desse curso. Tá bom? Mas eu confirmo tudo isso com vocês a partir da aula de amanhã. Tá? O horário não muda. Amanhã eu vou ver como é que fica o nosso programa de Young News. Tá bom? Então a gente termina. Sábado é iniciação científica.